Graças e paz, queridos. Amém. Sem perdermos tempo, queria que os irmãos abrissem comigo o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Queria que vocês abrissem sua Bíblia ou acessassem aí o texto das Escrituras. Lucas 22, dos versículos 39 ao 44. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Deus, essa é a tua palavra, Pai. Espírito Santo, nós dependemos de Ti nessa noite. Que o Senhor venha tomar o lugar que é Teu, Jesus. Toma o nosso pensamento, a obediência de Jesus. Espírito Santo, nessa noite nós precisamos de um milagre, Pai. Assim como tantos outros, nós sabemos que por mais que nós sejamos inteligentes, nós nunca compreendemos direito as coisas espirituais, a não ser que o Senhor faça um milagre em nós. Precisamos, Espírito Santo, da sua intervenção nessa noite. Toma cada coração aqui nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar? A gente acabou de ler um texto muito conhecido da história de Jesus, né? Depois do nascimento, da morte e da ressurreição de Cristo, provavelmente esse aqui que a gente leu é a história de Jesus que a gente mais conhece, né? Todo mundo conhece a história de Jesus em Getsêmani, né? Virou uma palavra, o nome do jardim de Getsêmani, virou uma palavra dentro da cristandade muito usada. Existem aí muitas igrejas de Getsêmani, né? Assembleia de Deus, presbiterianas, congregacionais. Existem muitos ministérios dentro das igrejas, muitos projetos sociais com o nome de Getsêmani, né? Tem músicas, livros. Todo mundo aqui já ouviu uma pregação, né? Superando os Getsêmanes da vida, né? Virou um jargão evangélico, sinônimo de agonia, né? O irmão vem falar com você: meu irmão, eu estou passando pelo meu Getsêmani. Aleluia. Então, o Getsêmani se transformou em alguma coisa muito comum e muito usual dentro da nossa igreja. Mas o que pouca gente entende é que, muito além da história que a gente entende ali como um corpo, existem detalhes dentro do texto que nos ensinam tantas coisas e muitas vezes a gente negligencia. Por exemplo, eu me chamei atentado, me vi tentado a estudar sobre esse texto, a debruçar sobre a história de Jesus em Getsêmani. E por lembrar vagamente, assim, dos detalhes, a gente lembra que quem estava lá com Jesus eram Pedro, Tiago e João. Aí eu pensei assim, bom, né, se Pedro, Tiago e João estavam com Jesus, só João que escreveu um evangelho. Então, provavelmente, no evangelho de João vai ter a história mais detalhada sobre esse momento. Sendo que, se você for ver João não conta a história de Jesus em Getsêmani, né? Só Mateus, Marcos e Lucas. E isso me fez ficar intrigado, porque se Pedro, Tiago, João estavam lá, João não escreve sobre esse trecho específico, sobre essa passagem específica. Como é que os outros ficaram sabendo do que aconteceu? Porque, por mais que a gente lembre mais dentro do texto, que esses três estavam lá com Jesus, mas Jesus o pega constantemente dormindo. Eles estavam lá, mas nem estavam muito lá. Então, como é que chegou em Mateus, e Marcos e Lucas essa história tão pessoal de Jesus, da oração dele? A gente entende, né, uma questão de lógica, que quem contou os detalhes do que aconteceu nesse dia, nesse momento específico, é o próprio Jesus. Com certeza, depois da sua ressurreição, nos 40 dias que ele ficou aqui. E é interessante, porque todos os três, né, eles
pontuam essa oração de Jesus, né? Se possível, passa de mim esse cálice. Porque provavelmente Jesus falou isso, que orou isso. Por que que esse texto, essa frase, era tão importante? O que que Jesus queria nos dizer com essa sua oração? Por que que só esse detalhe daquilo que ele pedia ao Pai, naquela sua agonia, chegou a gente hoje? O que que tinha no cálice do Cristo? Esse é o tema que a gente vai discorrer nessa noite. Queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, que a gente vai passar por esses 5 versículos que a gente leu. Vamos lá no versículo 39, que diz assim: E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. Isso aqui acontece na quinta-feira pela madrugada, quase, né? Jesus enfrenta a última semana da sua vida, uma semana totalmente turbulenta. Ele chega em Jerusalém no domingo, recebidos lá com palmeiras, com os nobres ali colocando os seus tapetes, os seus lenços para ele passar por cima, recebido como um herói. Na segunda, ele vai lá na casa de Deus, aonde era costume comprar o cordeiro da Páscoa. E ele vê os cambistas tomando conta daquele lugar. E Jesus, na sua ira, todo mundo conhece a história, derruba todo mundo ali com azorrague, acaba com aquela bagunça e começa a gerar um tumulto, um burburinho, porque ele mexe com gente perigosa. E ele sabia que esse era o momento. Ali no background, nos bastidores, ele estava se mobilizando para encontrar um lugar exato, específico, para a realização da ceia. E que é o que acontece pouco antes de Jesus chegar ao Getsêmani. É demonstrada ali, é instituída esse momento tão importante para o cristianismo. Jesus institui a ceia, dá novos significados àquela cerimônia da Páscoa, né? Então, ali ele fala que teria um traidor, né? Ali com ele à mesa, Judas mete o pé, porque entendeu que era ele. E daí, Jesus vai com os discípulos até o Monte das Oliveiras, que está aqui. A gente sabe por Mateus e por Marcos que o lugar que esse momento é tão conhecido acontece é no Jardim do Getsêmani, que fica no pedaço ali, um pouquinho mais alto do plano. É o primeiro elevado do Monte das Oliveiras, que é ali o Jardim do Getsêmani. O versículo 39 aí fala que Jesus, como de costume, foi para lá. Provavelmente, a gente entende que ele ia lá costumeiramente. Era um lugar na qual Jesus frequentava bastante. Com certeza era um lugar que ele ia para buscar o Senhor. Ele tinha um hábito de ir lá para orar, né? E é interessante porque ele nos ensina que aonde a sua angústia começa a aumentar, o lugar que ele vai é o lugar secreto dele com Deus. Isso é a primeira coisa que ele nos ensina, né? Quando o seu espírito, quando a sua alma começa a se angustiar por aquilo que viria, o que Jesus faz não é procurar uma solução dele mesmo, não é buscar uma articulação política, não é tentar liderar algum motim contra o Império Romano, contra Herodes, sei lá quem for. O que ele foi fazer no seu momento de angústia foi encontrar com o seu Pai no lugar secreto. Primeiro lição que a gente aprende com Jesus no Getsêmani é que o melhor lugar para se vencer uma angústia, para se lidar com uma angústia, é na intimidade com o Pai. E o texto diz que Jesus vai com os seus discípulos que o seguem, né? Eram 11, já que Judas já tinha saído. Sendo que Mateus e Marcos falam que Pedro, Tiago e João estavam com eles. Então o que a gente entende é que Jesus vai, deixa ali 11 menos 3, 8, na porta vigiando e vai adentro com mais 3. Porque Jesus queria que Tiago, Pedro e João visse aquilo que ele estava fazendo.
queria ensinar que quando a missão aperta, quando a vida esmaga, o lugar que o mestre vai orando. Então ele quer nos ensinar isso. No versículo 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. A ordem dada por Jesus em Lucas é diferente da ordem dada por Jesus em Mateus e em Marcos, que diz, em Mateus e Marcos fala para ele se sentar e vigiar enquanto Jesus ora. Lucas, ele gosta muito de dar ênfase em oração. Então, Mateus e Marcos, eles meio que escondem essa parte que Jesus manda eles orar. Não escondem, porque implicitamente na ordem de vigiar, enquanto Jesus orava, estava também de orar por ele. Porque ele sentia que o seu mestre não estava da mesma forma. Ele estava alterado, buscando refúgio naquele lugar. E Jesus fala para eles se assentarem, enquanto ele orava. Jesus leva os discípulos ao seu lugar de oração e cobra deles para que ficassem atentos, para que orassem também, para que vigiassem também, porque assim como estava chegando a hora de Jesus, assim como estava chegando o motim contra ele, assim como estava chegando a hora da sua morte, da sua perseguição, também chegaria para Pedro, Tiago e para João também. Assim como ele tinha prometido que os seus seguidores padeceriam perseguições e morreriam por amar Jesus. Então Jesus queria ensinar que eles tinham que orar e ficar atentos, porque assim como estava chegando a hora dele, a hora de Pedro, de Tiago, de João e todos os outros também chegariam. E nesses momentos, o que eles deveriam fazer e o que a gente deve fazer é orar ainda. O que Jesus nos ensina é que momentos na vida virão angústias, virão aflições, virão perseguições, muitas vezes por causa de Jesus, por causa da palavra de Deus, por causa da igreja. E a única forma de se manter firme, a única forma, como ele fala, de não cair em tentação, não ceder a essa pressão, era vigiar e orar. E essa verdade ainda é pra gente. A gente cede muitas vezes. A gente vai para trás muitas vezes. A gente recua muitas vezes. A gente desiste muitas vezes. Porque a gente não vigia e a gente não ora. A gente não faz o que Jesus fez e não faz aquilo que Jesus mandou fazer. A ordem era para eles ficarem atentos, mas eles dormiram. Quantas vezes a gente não se pega dormindo também? A aflição, a hora que estava chegando, não era dele, era de Jesus. Pedro não vigiou. E a gente sabe o que acontece pouco depois. Ele cai em tentação e nega Jesus. A única forma de Jesus ter conseguido ir até o fim foi porque ele buscou o seu refúgio na oração. No versículo 41. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Jesus leva esse grupo seleto, os mais íntimos, para estar com ele, pede para que eles se sentem e orem por ele, intercedam por ele, vigiam com ele. Se afasta aí um tiro de pedra, cerca de uns 50, 60 passos, dá uns 40, 50 metros. É uma distância razoável, de se manter uma visibilidade interessante. Eu acho que ele queria ser observado pelo que ele estava fazendo. E Lucas fala que ele põe-se de joelhos e ora. É bonitinho. Pôr de joelhos é algo que os religiosos fazem, A gente se põe de joelho para orar, uma oração comum. Sendo que Marcos vai dizer um pouquinho mais. Vai dizer que ele se põe de joelhos e se curva ao chão. Já é um pouquinho mais. De joelho aqui, só ajoelhou. Marcos vai dizer que ele se ajoelha e se curva ao chão. Mateus vai mais longe ainda.
Mateus vai dizer que ele se ajoelha, se curva e cola o seu rosto no chão. O nosso Salvador, aquele que tinha parado a tempestade com o som da sua voz, aquele que ressuscitou os mortos, aquele que curava, aquele que fez sinais, prodígios, maravilhas, aquele que tinha demonstrado autoridade sobre céus, terra e espiritual também, o mundo espiritual também, estava em tão profunda angústia que ele se debruça e cola o seu rosto na terra fria do monte. Tamanho desespero, tamanha angústia que ele estava passando. Jesus não foi só orar, ele entendia que a única forma de lidar com aquilo que ele estava passando, com o tremor da sua carne, com o medo do seu espírito, com o pavor, era clamar desesperadamente ao seu Pai. Como isso nos ensina, como isso demonstra uma humanidade em Jesus. Porque assim como Ele, nas nossas angústias e aflições, que a gente mais se desprende da gente mesmo. Quem nunca ouviu uma história de gente que estava com alguém no hospital e colocou a cara no chão do banheiro do hospital para orar por um milagre? Assim como a gente, em momentos de desespero, clamamos ao Senhor de forma muitas vezes extravagante, Jesus também era assim. Ele entendia que o único que podia livrar ele daquela situação era o Pai, e ele clamava com intensidade física. E o versículo 42 vai dizer: a sua oração: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a sua. No meio desse cenário, Jesus prostrado com seu rosto em terra, clamando muito provavelmente em alta voz: Pai, passa de mim esse cálice. Talvez a oração dele mais famosa. E muita gente acha que o cálice que Jesus estava pedindo para o Pai passar dele era a cruz. Talvez as pessoas achem que, na sua onisciência, Jesus enxergava as chicotadas nas suas costas e a sua carne tremia. Talvez, na sua onisciência, ele via o futuro e via os cravos atravessando as suas mãos e enchia o seu espírito de pavor. Talvez ele se enxergava morrendo, agoniando na cruz e ficava em desespero pelas coisas físicas que ele ia passar. Sendo que algo que a história da igreja nos mostra de muito interessante é que nos próximos 300 anos, depois da morte e ressurreição de Jesus, muitos cristãos morreram como mártires. E grande parte deles morriam crucificados. Morriam com a mesma pena capital de Jesus. E é interessante que a gente vai ver os primeiros anos da igreja, e muitos daqueles homens e mulheres iam receber essa pena capital de morte, sendo queimados vivos, devorados por leões e arenas. Eles iam cantando, celebrando o privilégio de morrer em nome de Jesus, por amor a Jesus. Então, se Jesus pede para que Deus afastasse esse cálice da cruz dele, seria Jesus mais fraco que os primeiros cristãos? Todos nós concordamos que não. Jesus não era mais fraco que eles, ele era Deus. Então, o que tinha nesse cálice que Jesus temeu, que Jesus tremeu, que Jesus entrou em desespero? E por que ele usa essa palavra cálice? Por que chega aos ouvidos dos discípulos que ele pediu para que passasse o cálice? Por que chega até nós que Jesus pedia para que Deus o afastasse de um cálice, tirasse um cálice dele? A resposta está no Antigo Testamento. Queria que você abrisse comigo em Jeremias, capítulo 25, no versículo 15.
que diz assim para ganharmos tempo: porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, toma da minha mão este copo de vinho do furor e darás dele a todas as nações, as quais eu te enviar. Deus fala sobre isso depois em Isaías, no capítulo 51, versículo 17. Desperta, desperta-te, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da tua mão do Senhor o cálice do seu furor, o cálice da sua ira. Bebeste e sorveste as fezes do cálice da vacilação. Deus já havia falado muito no Antigo Testamento sobre um cálice. E não era um cálice qualquer, era o cálice da sua ira. E é muito interessante porque falar sobre a ira de Deus no século 21, na geração pós-moderna, é uma ofensa. Todo mundo, a maioria das pessoas, das igrejas, dos pastores, dos pregadores, dos cristãos, só falamos do amor de Deus. Ninguém fala da ira de Deus. É politicamente incorreto falar que Deus se ira, que Jesus se ira, sendo que a verdade incontestável das Escrituras é que Deus só pode amar porque Ele se ira. Se Deus realmente é um ser que ama, então Ele é um ser que se ira. É fácil. Se você ama algo ou alguma coisa que vai contra essa outra coisa, você vai odiar. Se você ama bebês, você vai odiar o aborto. Se você ama o casamento, você vai odiar o divórcio. Se você ama sua mãe, você vai odiar quem maltrata ela. Então, se você ama a santidade, a pureza, você vai odiar o pecado. Então, se Deus é um Deus santo, é um Deus puro, é um Deus perfeito, Ele vai odiar e vai se irar contra a impureza, contra o pecado e contra a imperfeição. Deus é um Deus que se ira. E Ele fala aqui nesses dois textos sobre as nações pagãs, que eram idólatras. E Ele usa Isaías para falar para essas nações que elas beberiam do cálice da sua ira. Depois Ele fala com Jeremias profetizando a Israel, a Jerusalém, que tinha se rebelado contra o Senhor, estavam servindo outros deuses, que Israel provalia do cálice da ira de Deus. E provou. Durante todo o Antigo Testamento, nós vemos sinais claros da ira de Deus. Quando o homem peca no Éden, Deus se ira e expulsa ele do paraíso. Dá para eles penas por eles terem pecado. Em Noé, o dilúvio, Deus se ira contra a humanidade, contra o pecado da humanidade, e manda um dilúvio que destrói todo o mundo, menos a família de Noé. Velhos, crianças, homens e mulheres, todos pecadores, Deus destrói a terra com a sua água. No caso de Jeremias, ele fala para Jeremias que que Israel experimentaria o cálice da sua ira, e através do exílio babilônico experimentou. E em Lamentações, Jeremias vai dar detalhes do que foi que Israel experimentou nessa ira. A fome era tão grande que mães comiam os seus filhos. A ira de Deus sobre esse povo era tão grande, tão brutal, que a fome era tanta, o desespero era tanto, que mães achavam razoáveis cozinhar os seus filhos. Fruto da ira de Deus. E é interessante que Salmo 75, versículo 8, fala assim: porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Salmo vai dizer que até aqui, o dilúvio, o exílio, tudo isso era vinho misturado. Naquela época era muito comum
o vinho era muito puro, então eles costumavam beber diluído em água. Então Deus estava falando através dos profetas que tudo aquilo que eles tinham visto até então, de terríveis sobre a ira de Deus, era mistura, não era a ira de Deus pura. E que um dia essa ira viria. Quando Jesus fala e suplica ao Pai para que se afastasse dele aquele cálice, era o cálice da ira de Deus, na qual ia vir sobre ele sem mistura, integral, toda a ira de Deus sobre o meu e o seu pecado, toda a ira de Deus sobre a nossa infidelidade, a nossa mentira, a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa pornografia, o nosso adultério, o nosso roubo. Tudo isso que Deus se ira sobre nós, viria integralmente sobre Jesus. Isso é algo no mundo espiritual que a gente não tem ideia da dimensão que é. Mas Jesus, como era Deus, como ele também era o ofendido, ele entendia exatamente a dimensão do que isso significava. E ele suplicava ao Pai para que passasse dele esse cálice, mas que se fizesse a vontade dele. É interessante porque a gente sabe que Deus não passou dele o cálice. A cruz não foi só um martírio de um personagem histórico. A cruz foi uma oferenda, um sacrifício ao Deus poderoso. Nós sabemos que isso ocorreu. A gente está aqui porque nós cremos que ele morreu e ressuscitou. O Filho amado de Deus, na qual ele demonstrou o prazer que Deus tinha no seu Filho, no amor que ele tinha por seu Filho. Deus não poupou o seu Filho. Então Jesus ora isso em voz alta e chega até hoje aqui para dizer que Deus não poupou o seu Filho, porque era a única forma de nos salvar. Jesus grita para que se houvesse outra maneira que Deus o fizesse, mas não tinha. A única forma da ira de Deus se aplacar, da justiça de Deus se satisfazer, era a oferta do seu Filho. Não tinha outro jeito. As nossas boas obras não daria jeito. O nosso bom comportamento não daria jeito. Nossa barganha com Deus não adiantaria. A única forma de sermos salvos era pelo sacrifício do Filho de Deus. E Deus não poupou o seu Filho. Somente Ele podia satisfazer a ira de Deus. E ele continuou, versículo 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Isso aqui é um detalhe muito interessante, porque só aparece também no livro de Lucas. Porque como Mateus e Marcos eram os livros escritos pelos próprios autores na sua visão, na sua perspectiva. Lucas não, Lucas é um trabalho histórico, né? Lucas é um historiador. Então, ele ouviu mais gente, ouviu uma perspectiva, então é natural que o livro dele tenha mais detalhes. E é um detalhe muito importante, porque nos mostra que Jesus estava ali na sua forma humana mais intensa, vivendo na sua alma angústia profunda, mas não foi desamparado pelos céus. Deus enviou anjos para consolar e confortar e encorajar Jesus na sua missão. E para a gente é vergonhoso, porque o Todo-Poderoso, o Logos de Deus, estava tão esvaziado da sua divindade, estava sendo ajudado por criaturas que ele criou. Jesus se esvaziou tanto na sua forma humana, ele desceu tanto do status de onde ele era, que ele precisou de consolo dos anjos que ele mesmo criou. E esse momento nos ensina também que assim como Deus enviou os anjos para confortar e consolar Jesus, Jesus é nosso modelo. Então nós podemos seguir seus passos. Assim como Deus enviou provisão espiritual para Jesus, Ele vai enviar provisão espiritual para nós também.
E ao contrário desse Jesus aqui, do Jesus que recebeu anjos, nós temos o próprio Consolador, o Espírito Santo. Amém? Versículo 44. 44? 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Outro detalhe que só Lucas fala é isso que todo mundo conhece, essa história. Todo mundo que conhece a história sabe que Jesus suou sangue, né? E existem duas explicações para esse registro. Uma é que Jesus estava suando tanto, ali na oração, no seu clamor, que o seu suor não era gotas, mas jorrava como sangue. Né? Tomava o seu rosto, escorria pela sua roupa, escorria no chão, de tanto suor que era. Porque a sua angústia não era só uma angústia dentro, se tornou algo físico. E outra é que Jesus pode ter passado por um quadro clínico chamado hematidrose, na qual a pressão sanguínea ela sobe tanto que os vasos se rompem e o sangue mistura o suor. E isso acontece em momentos de muito estresse. Então Jesus de fato estava tremendo, ele estava em agonia profunda, a ponto de entrar em um quadro clínico tão raro. Né? Jesus era um jovem de 33 anos, não tinha hipertensão, era basicamente estresse mesmo. E a gente tem uma história dentro da história da igreja de um pregador norte-americano chamado Jonathan Edwards, na qual ele pregou o seu sermão mais famoso, chamado Pecadores na Mão de um Deus Irado, na qual ele expõe Deuteronômio 32, 35, que fala justamente da vingança de Deus, né? Fala da ira de Deus. E Edwards era um pregador exímio. E naquela noite onde ele prega sobre a ira de Deus, que ao seu tempo Deus se vingaria, as pessoas gritavam. A história conta que ele não consegue terminar o sermão, porque as pessoas temiam muito pelo inferno. As pessoas gritavam e choravam compulsivamente. Elas se agarravam às colunas, com medo da ira de Deus. Era um temor, um tremor absurdo, absoluto. E foi exatamente o que aconteceu com Jesus. O medo daquelas pessoas, da ira de Deus, do inferno, estava sobre o Filho de Deus. Assim como aqueles homens choravam e tremiam e gritavam e se agarravam nas coisas com medo do inferno, Jesus suava sangue com medo dessa ira. Mas a boa notícia é que por mais que Jesus tremeu e sofreu como um homem, ele foi até o fim e bebeu até a última gota desse cálice, e hoje não há ira sobre nós. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14 vai dizer: e a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-os no meio de nós, cravando-os na cruz. A nossa dívida, a ira de Deus, o cálice de Deus, da ira de Deus, Jesus bebeu até a última gota. Ele pegou a nossa dívida e cravou com ele na cruz, e nós fomos perdoados. Não tem mais ira. Romanos capítulo 5, versículo 1 vai dizer que por Cristo Jesus nós temos paz com Deus. Não é paz de sentimento, é de estado. Nós éramos inimigos de Deus, Deus nos odiava como pecadores, mas por Cristo Jesus nós temos paz com Ele. Não somos mais réus, somos filhos. Por causa de Jesus, por causa do cálice que o Cristo bebeu. É interessante porque nesse capítulo 22, para concluir,
que alguns versículos antes, nós temos um outro momento bem conhecido, né? Que é a história da ceia. E que também tem um cálice, né? Na da cerimônia da Páscoa, Jesus estava meio que ressignificando aqueles objetos, aquele simbolismo e tudo mais. E o cálice na Páscoa, ele tinha um significado muito forte, muito expressivo. Eram 4 cálices que se bebiam, né, um depois do outro, que significavam promessas que Deus fez ao povo em Êxodo capítulo 6. Eram 4 cálices. O cálice da santificação, da libertação, da redenção e da salvação. Olhando o relato da Santa Ceia, os teólogos chegam à conclusão que Jesus pega o terceiro cálice, o cálice da redenção, e diz assim: este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vocês. Jesus bebe o cálice da ira de Deus, para que nós tomemos o cálice da redenção. Nós só podemos comungar da nova aliança que Deus fez conosco. Só podemos tomar do cálice da redenção. Só podemos tomar do cálice da nova aliança, porque Ele tomou o cálice da ira. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos por Jesus. Nós sabemos que, como ser humano, quanto ele deve ter sofrido naquele momento, Pai, de entender a dimensão da ira de Deus. Mas nós te louvamos que ele foi até o final. Nós te louvamos porque ele bebeu todo o dilúvio sozinho, Pai, até a última gota. E que toda a ira que era contra nós se satisfez em Jesus. Nós sabemos que Deus só pode nos amar porque a ira que era contra nós foi cancelada em Jesus. Só podemos ser chamados teus filhos porque o teu filho se fez maldição por nós. Só podemos ter paz, só podemos ter os frutos do Espírito porque o teu filho provou da mais profunda angústia. Senhor, venha revelar em nossos corações, iluminar nossa mente a dimensão do que é a sua ira, a dimensão do quanto nós devíamos. Que o Senhor possa nos dar a dimensão do que significou aquela cruz do Calvário, para que possamos te servir com mais excelência, para que possamos, Senhor, ter certeza da salvação que nos comprou. Tome nossos corações. Nos revele cada dia mais a salvação que há em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém.